todos pela nação, somos um só. Ser cidadão, tentar o melhor. Se liga, cidadão, vamos se conscientizar. Todos com educação, saúde para trabalhar. Se liga, se liga, se liga, cidadão. Se liga, se liga, se liga, cidadão. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a taxa de desemprego no Brasil chegou a cerca de 13% no segundo trimestre deste ano. Isso significa que quase 13 milhões de pessoas no país estavam desempregadas. Em relação ao mesmo período do ano passado, houve um aumento, que foi de 1,2%. Ainda de acordo com o IBGE, no mês de setembro deste ano, a Bahia ocupava o primeiro lugar entre os estados com maiores taxas de desocupação no país, sendo de quase 20%. Separando a taxa de desemprego com base na cor da pele, os negros foram os mais afetados, cerca de 18%. Os pardos também sofreram os impactos, sendo eles de 15%, enquanto brancos registraram 10%. Os negros e pardos não são os mais afetados com o desemprego somente na pandemia, não. No ano de 2012, no primeiro trimestre, eles somavam juntos um percentual de quase 26%, enquanto os brancos, dentre os desempregados, eram de 9%. Mais recentemente, nos 3 últimos meses do ano passado, as taxas de desocupação das pessoas das raças negra e parda somavam 32%, enquanto pessoas brancas representaram uma taxa de 13%. Para bater um papo com a gente sobre os direitos trabalhistas voltados a pessoas negras, recebemos uma das integrantes do coletivo de advogadas negras e negros da Bahia e também do grupo de estudos da UAB, Direito do Trabalho, Juliana Portugal. Juliana, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui no Se Liga Cidadão. Olá, boa tarde, o prazer é todo meu, uma honra ter sido convidada para participar e estou bem feliz e ansiosa para que a gente possa debater sobre o direito do trabalho e população negra. Estamos também com a especialista em direitos trabalhistas, a advogada Catarina Dias. Catarina, seja muito bem-vinda ao Se Liga Cidadão. Boa tarde, eu que agradeço pelo convite, fico muito lisonjeada e espero participar da melhor forma para um debate muito produtivo. Eu sou Fernanda Costa. Eu sou Luan Borges e está começando o Se Liga Cidadão. Está começando o Se Liga Cidadão. Vamos começar com uma pergunta para a Juliana, mas assim, vamos conversando, intercalando as perguntas, é um bate-papo mesmo. Juliana Portugal, explica para a gente por que os negros são afetados com o desemprego nessa pandemia. Bom, infelizmente, por conta do nosso histórico, a população negra, ela é a população que ainda tem pouco acesso à educação e, por consequência, o acesso ao emprego. Antes de eu adentrar, eu quero fazer um breve histórico. A população negra, quando ela chegou aqui no Brasil, trazida para ser explorada, inicialmente não era um cunho, não tinha aquela ideologia racista ainda, era meramente para uma exploração. E com o avanço, os portugueses precisavam avançar, principalmente economicamente, não só territorialmente, a ideologia foi mudando e a população negra passou a ser vista como aquela população que precisaria ser diminuída, a população que não merecia, como é que eu posso dizer, que merecia ser explorada. Então, vamos avançando e hoje nós temos essa consequência. A população negra sempre foi vista como inferior ainda. E por isso ela tem menos acesso à educação, menos acesso à qualificação profissional. Catarina, gostaria de pontuar alguma coisa? Bom, eu concordo, foi uma boa explanação histórica acerca do tema e a gente sabe que, em que pese ter muitos viés políticos, sociológicos desse debate, juridicamente falando também, a CLT é de 1943. E de lá até aqui a gente teve muita evolução também no campo do direito do trabalho em relação à discriminação. Não só a discriminação com relação aos negros, mas também com relação à discriminação de gênero, no caso, a discriminação da mulher.
E hoje nós temos artigos específicos da CLT, e eu faço inclusive menção aqui a um deles, que é o artigo 373A da CLT, que ele trata de uma forma geral da proibição de discriminação de várias formas, de cor, de gênero, de sexo e inclusive de idade. Infelizmente, as pesquisas realmente apontam, apesar do grande número de desempregados, inclusive que os negros ocupam cada vez menos os postos de direção e gestão de empresas, né? E por isso, inclusive, que nós tivemos recentemente na mídia, em discussão, algumas ações afirmativas que geraram tanta polêmica, apesar de tudo isso, mas que são plenamente constitucionais e possíveis. Então, diante de todo esse debate que se faz, direito falando em termos trabalhistas, nós temos hoje uma proteção grande voltada aos negros, às minorias de um modo geral. E isso é muito importante que seja observado e que essa mentalidade, de alguma forma, mude e que cada vez mais ações afirmativas sejam implementadas. Aproveitando que a senhora tocou nesse assunto, eu gostaria de trazer uma informação que, na verdade, é para saber mais sobre o debate realmente. Aconteceu aquela coisa da Magazine Luiza, houve todo um processo, algumas pessoas dizendo que aquilo seria um racismo, e a gente gostaria de saber mais que será que tem seleções e programas voltados às pessoas negras? Isso é uma forma de reparar esse racismo ou seria realmente um racismo como houve toda aquela confusão, as pessoas confusas em saber se aquilo era racismo ou não? Na verdade, aquilo não é racismo. Eu acho que hoje a gente está também numa sociedade muito intolerante, porque as pessoas estão perdendo a capacidade de ouvir o outro, de saber debater até, de aceitar opiniões. Mas, na minha opinião, particularmente, não existe, apesar dos radicalismos que a gente vê na mídia, não existe nenhuma discriminação nesse sentido. O próprio STF, através da ADPF, deixa eu ver o número aqui, 186, já declarou constitucional a política de cotas. Então, você tem várias fundamentações, não só a nível constitucional e voltada à consolidação da dignidade da pessoa humana nesse sentido. Você não teve só o Magazine Luiza, apesar de que o Magazine Luiza foi que esteve na mídia. Você tem, por exemplo, o exemplo da Bayer, que eu não sei também, eu li, eu não sei se você já tem conhecimento, que também teve um programa de trainee da mesma forma. Cito ainda a Ambev, que teve o primeiro programa de recrutamento de estagiários negros agora em 2020. Então, essas ações elas são plenamente constitucionais. Chega até a ser meio contraditório, mas é uma forma de você igualar os desiguais, digamos assim. O próprio Estatuto da Igualdade Racial, no artigo 39, prevê a adoção de políticas, não só no âmbito privado, mas no âmbito público. Ora, se no âmbito público é permitido, inclusive pelo incentivo do Estado, por que não seria no âmbito privado? Então, não há que se falar aqui em inconstitucionalidade. Esse tipo de ação afirmativa é válido, é constitucional, apesar, né, infelizmente, de às vezes, ações divergentes, na minha opinião, de pessoas que querem aparecer, na verdade. Mas eu acho que essa discussão ela não teria mais que tomar esse viés de inconstitucionalidade, porque, legalmente falando, inclusive, através da Convenção Internacional, que é de 1965, que foi aprovada pelo Decreto 65.810 de 69, essa convenção é claramente na tentativa de diminuir a desigualdade racial. E ela também prevê no artigo 1.4 a constitucionalidade dessas medidas. Ora, a gente não tem como falar aqui em inconstitucionalidade. E Juliana, assim, enquanto advogada, mulher negra, também falou aí sobre processos históricos, né? São consequências da nossa construção enquanto país, enquanto Brasil. A questão do desemprego estar predominantemente ligada a pessoas negras, infelizmente. Como que você vê essas ações afirmativas feitas pelas empresas? Será que elas estão sendo feitas de forma correta? Será que elas são tão intensas assim? Isso. Até complementando o que a doutora Catarina falou, as ações afirmativas instauradas nas empresas, elas são sim importantes e essenciais, justamente para que a gente possa ter um amparo legal em relação à população negra
Tanto que essa fala de racismo reverso, isso não existe. Isso é só uma forma de você cobrir o privilégio branco. E tanto que, como a doutora Catarina também citou, né, o Estatuto da Igualdade Racial, está lá, está escrito que o Estado ele vai criar, vai estimular essas políticas sociais justamente para poder amparar e agregar ainda mais ao corpo na seara trabalhista a população negra. A população negra precisa dessas ações, precisa ser mais efetivo. Todas as empresas deveriam implementar e ser mais abrangente mesmo. Ainda é muito pouco, né? E quando fazem, sempre tem alguém para falar: ah, é racismo, ah, é inconstitucional. Não é inconstitucional, está na lei, está na Constituição, está no Estatuto da Igualdade Racial, existe um amparo legal. Eu gostaria de saber, falando assim da questão já da lei, que a gente entrou nesse processo, se existiria, vamos dizer assim, direitos trabalhistas voltados exatamente para a população negra ou não. Ou os direitos são para todos, como funciona geralmente essa parte do direito? Isso, porque vocês mencionaram aí que existem sim ações afirmativas. Essas ações afirmativas, vocês falaram que são constitucionais, mas existem leis específicas voltadas a pessoas negras, ou as leis são iguais para todas as pessoas, independentemente da nossa história, independentemente da nossa construção social? Doutora, quer falar primeiro? Ah, pode falar, doutora. Olha, em que pese na CLT especificamente existe um capítulo voltado à mulher, não temos um capítulo na CLT voltado à população negra, tá? Mas, como eu te falei, existe o artigo 373, o 373A da CLT, que ele aborda não só a relação de discriminação, de não discriminação em relação ao gênero, à cor, ao sexo, ele repudia todas as formas de discriminação. Mas nós temos também, na legislação infraconstitucional trabalhista, nós temos o decreto 12.990, que ele reserva 20% das vagas nos concursos públicos para a população negra, certo? É uma das legislações que nós temos infraconstitucional, além do decreto que eu já comentei, que tem força de lei, que veio da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, que é o decreto 65810 de 1969. E nós temos também mais uma legislação, que é o decreto 9571 de 2018, que estabelece diretrizes nacionais sobre empresas e direitos humanos, que no artigo 8º, inciso 2º, cabe às empresas combater a discriminação nas relações de trabalho e promover a valorização e o respeito da diversidade e suas áreas e hierarquias, com ênfase na adoção dessas políticas afirmativas. Então, a lei é para todos, a igualdade é um princípio constitucional, certo? A isonomia e a igualdade, só que, em que pese não haver um capítulo específico, hoje a discriminação ela é combatida não só na CLT, como em outras legislações complementares, digamos assim, à CLT. E a Constituição, que é a legislação maior do nosso país e que tem realmente o princípio da igualdade que ele deve ser observado. Então, temos basicamente esse conjunto e a legislação ela é aplicável a todos. E assim, só fazendo um complemento, eu acho que as pessoas muitas vezes esquecem o Estatuto da Igualdade Racial. As pessoas acham que o Estatuto da Igualdade Racial só vai ser aplicado em casos de racismo. Direto quando a gente vê nas ruas, essa semana mesmo, um motoboy trabalhador que que sofreu racismo. Então, o Estatuto da Igualdade Racial, ele prevê tantas coisas, ele prevê justamente essas políticas afirmativas e a gente tem que cobrar do Estado. O Salvador tem seu próprio Estatuto da Igualdade Racial e as pessoas se esquecem, mas ele serve também, se aplica completamente aqui ao direito do trabalho.
É isso, vamos só retomar aqui para vocês que estamos conversando aqui no nosso Se Liga Cidadão com a especialista em direitos trabalhistas, a advogada Catarina Dias, e também está presente a advogada Juliana Portugal, uma das integrantes do coletivo de advogadas negras e negros da Bahia e também do grupo de estudos da OAB Bahia Direito do Trabalho. Nosso papo de hoje é sobre desemprego, que afeta principalmente pessoas negras nesse período de pandemia. Assim, a gente sabe que o racismo, o preconceito, a discriminação, são quesitos que colaboram com esse processo de desemprego, principalmente entre pessoas negras. Aí eu pergunto assim para Juliana, né, de quais formas podemos perceber esse racismo num processo seletivo, por exemplo? Bom, é, eu acho que o principal é quando você vai para uma entrevista e você é a única negra, você é o único negro. Eu sou recém-formada, eu já participei de diversas relações de estágio e muitas vezes eu me deparei sendo a única negra ali. Então, é muito complicado. Na época da faculdade, poucas amigas minhas eram negras e estagiavam em escritório de advocacia. A maioria, assim como eu, fez estágio em órgão público. Então, tanto que eu só fiz um estágio, né, em um escritório daqui de Salvador, e só tínhamos eu e mais uma advogada negra. A outra senhora que era negra, ela era, como é que diz? Ela fazia parte da limpeza, do grupo da limpeza. Então, infelizmente, até acho que a doutora Catarina mencionou aqui, a população negra ainda é uma população que não ocupa os altos cargos. E a gente não consegue. É muito fácil falar, precisa de qualificação. Mas isso é só um pouquinho do preconceito que está ali. Existem muitos negros bem qualificados, mas o espaço ainda é muito difícil de ser ocupado. A gente precisa demonstrar o tempo todo a nossa capacidade para que a gente possa ocupar determinados espaços, principalmente de poder. Então, são nas pequenas coisas. E a gente tem que mencionar também a questão da representatividade que tanto se fala. Para que a gente precisa se sentir representado, para que a gente se sinta capaz de ocupar aqueles espaços. E tudo começa ali no estágio, quando você se vê sendo o único negro. Eu acho que poucas vezes que eu fui para uma entrevista, poucas vezes o advogado que estava me contratando era negro. Que eu me recorde, assim, apenas um. Infelizmente, essa mesma pesquisa que eu citei revelou também que a população negra normalmente ocupa a maioria dos cargos técnicos e operacionais. Apesar de que a diferença percentual entre os brancos que têm nível superior e os negros não é muito grande. A diferença é pequena, é relativamente pequena. E isso realmente demonstra um racismo velado que existe, infelizmente, ainda. Eu vou dar outro exemplo também, eu me lembrei agora da questão afirmativa, não sei se vocês viram do Grupo Boticário, que o Grupo Boticário está fazendo uma campanha para mudar a questão do, não ser Black Week, a semana do Black Friday, para se chamar Beauty Week, na verdade, porque em relação justamente à incerteza da origem do nome, da origem e o mal-estar que isso causa em algumas pessoas em relação ao nome. Então, essa mudança de mentalidade também para renomear essa semana de promoção, para que seja utilizado o Beauty Week, na verdade. E eu acho isso muito interessante. E falando dessa questão também dos cargos e da ocupação, o que a gente prega hoje, porque realmente em seleções de candidatos à vaga, além de ser inconstitucional e totalmente discriminatório, você fazer uma seleção e colocar algum tipo de discriminação, de restrição de cargos, além de ser totalmente inconstitucional, o que a gente percebe hoje, o que eu acho extremamente necessário por parte das empresas, são realmente a elaboração de códigos de condutas internos e regulamentos que, literalmente, você tente trabalhar e mudar essa mentalidade para inserir essas situações não discriminatórias como normas internas da empresa, que sejam observados não só
entre os empregados internamente, mas também com o público em geral. E isso eu acho fundamental hoje, e é o que a gente tem, inclusive, visto e recomendado bastante. Essa mudança de mentalidade que começa de dentro para fora, e que ela deve ser feita para literalmente proibir todo tipo de discriminação interna. A doutora Catarina, aproveitando que a senhora tocou nesse assunto, que era até uma das perguntas que a gente parada aqui, que era a questão que a gente queria entender por que os negros acabam ocupando sempre as áreas com menores condições de salários e trabalho. Mas como a senhora se tocou, apesar de ter uma distância muito pequena entre o ensino superior, entre os brancos, mas ainda assim eles acabam seguindo para essas áreas que são menores condições de salário, o trabalho é mais exaustivo, e até pessoas, eu até conheço pessoas negras, que mesmo com o ensino superior acabam não exercendo a profissão e indo fazer um outro tipo de atividade porque não consegue vaga naquela área. Infelizmente, né, como eu falei, não deixa de ser um racismo velado. E isso em pleno século XXI que a gente está, isso precisa acabar. Essa mentalidade e essa situação, particularmente, eu acho lamentável. Acho que as ações afirmativas são muito importantes, não só quando você vai, inclusive, para o judiciário, e a gente tem muitas ações afirmativas no próprio judiciário, a doutora faz parte de uma das comissões, né, doutora? Mas a gente tem também, assim, não só ações afirmativas voltadas para a participação das mulheres, mas também dos negros, né? Congressos e essa participação nos cargos públicos, que ela também precisa ser observada, porque infelizmente isso não é só na esfera privada. Eu acho que a gente está, apesar das discussões de divergências sociais e políticas, a gente precisa estar sempre ativo, ter uma postura proativa sempre, e participar de uma forma positiva para contribuir e literalmente contribuir para velar, acabar com esse tipo de racismo velado. Isso aí eu acho que é inaceitável atualmente. E é isso mesmo. É um racismo velado. Infelizmente, como eu até falei no início da minha fala, quando nós iniciamos esse bate-papo, a população negra, pelo fato dela sempre ser jogada para escanteio, sempre ser vista como a marginalizada, ela não tem, tudo começa na educação, ela não tem espaço para a educação, ela não consegue evoluir. Os poucos que conseguem entrar nas universidades, quando saem, não tem oportunidade de emprego, não tem. E isso tudo justamente por conta dessas faltas de políticas públicas, de políticas afirmativas, como a senhora mesma, como a doutora mesma citou, nas próprias empresas. Quando a gente vê, geralmente, o negro é aquele que é o atendente, o porteiro, nunca é aquele chefe, né? E é falta de oportunidade, não é falta de profissionalismo, é falta de oportunidade de alguém abrir a porta. Eu sou um exemplo claro, eu sempre procurei um escritório de advocacia e hoje estar iniciando na advocacia sozinha é muito difícil. Um advogado me estendeu a mão e eu estou seguindo junto com ele, mas não é fácil. Foi mencionado aí, tanto pela doutora Catarina quanto pela doutora Juliana, que os negros eles ocupam os cargos considerados mais baixos, né? E isso em si já é um racismo, como a doutora Juliana falou, um racismo velado. Mas no ambiente de trabalho mesmo em si, quais as principais formas de discriminação? Na relação do dia a dia, no processo de atendimento ao público, por exemplo, quais são as principais formas de discriminação que acontecem? O primeiro de tudo é, muitas vezes, quando você não quer ser atendido por, vamos supor, numa loja, tem como é que diz? Um trabalhador negro e você não quer ser atendido por ele, porque você acha que talvez ele não te atenda bem. É assim. Infelizmente, eu acho que existem várias formas, né? Que a gente vê, aqui, infelizmente,
não estou no lugar de fala, talvez, mais adequado. E obviamente, eu reconheço isso. Mas a gente vai também desde, de repente, apelidos também, às vezes pejorativos no local de trabalho, né? Algumas coisas que a gente muitas vezes percebe e que a gente tenta literalmente conscientizar cada vez mais as pessoas e as empresas a reprimirem esse tipo de conduta internamente, né? Com a aplicação de punições. Isso também acaba desaguando, às vezes, no assédio moral, no assédio à diminuição da pessoa na relação de trabalho. Isso pode ter, inclusive, consequências psicológicas sérias, porque hoje a gente vê muita gente, infelizmente, adoecimento mental. E isso independe de cor, de gênero, de raça, de idade. A gente tem que realmente coibir esse tipo de conduta. E quando a gente vai também para a mulher negra, ainda tem um detalhe, porque geralmente a mulher negra ela sempre hipersexualizada ali naquele ambiente de trabalho. Então, até apelido, até conversas mesmo, né, sobre o seu corpo, sobre sua vestimenta, isso tudo é uma prática discriminatória. Como a doutora Catarina mesmo falou, gera danos morais, gera consequências psicológicas gravíssimas. Doutoras, aproveitando que as senhoras tocaram nesse assunto, a gente queria saber como é que faz para denunciar. No caso, eu sou uma pessoa, estou sofrendo esse tipo de ocorrência, como é que eu faço para denunciar? Eu vou até o RH da empresa, eu procuro o meu supervisor, eu procuro a polícia. Qual seria a melhor forma de denunciar esse tipo de caso? Doutora Juliana, quer falar? Ou... A gente complementa, porque a senhora mesmo falou, eu não trabalho na parte de direito do trabalho voltado para empresas, mas eu tenho assistido muitas lives e estudado também um pouco, como a senhora mesmo citou, é importante ter um regimento interno na empresa, para que tanto mulheres quanto homens, que se sintam, independente até de ser uma discriminação racial, se sentindo discriminado ali por um colega, por um supervisor, um gerente, ele possa ir até o RH da empresa e se for um caso muito grave, ir à delegacia prestar uma queixa, com certeza. Racismo é crime, né? Crime racial é caso de polícia, tá? E todos os casos, nesse sentido, podem ir à delegacia, sim, denunciar racismo. Independente também disso, atuando mais próximo de empresas e empresas que têm, por exemplo, o sistema de compliance, existe uma possibilidade de instalação de canal de denúncia, tá? Algumas empresas já possuem canais de denúncia internos, que inclusive podem ser anônimos, né? Você faz uma denúncia e a partir daí ela é investigada internamente. Mas empresas que eventualmente não tenham esse tipo de canal, pode-se procurar o RH, ou a depender disso, de uma situação ensejadora de dano, pode-se, sim, também procurar a justiça. Em caso de a condenação, na verdade, eventual condenação criminal, também ela não exclui a possibilidade de responsabilização civil por si só. Então, como mencionado por vocês, racismo é crime, independentemente do local, independentemente da condição. Então, é preciso, sim, denunciar. Doutora Juliana Portugal e doutora Catarina Dias, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Se Liga Cidadão e por colaborar com esse papo de extrema importância. Eu que agradeço pela oportunidade, achei o debate muito bom, muito construtivo. Estou à disposição, foi um prazer, inclusive, conhecer a doutora Juliana, que eu não conhecia. Acho, inclusive, que você é amiga de uma amiga minha. Depois a gente pode se falar. Obrigada, o prazer também é todo meu participar. Adorei conhecer a doutora Catarina. Foi um prazer imenso bater esse papo com vocês. Hoje foi muito produtivo, muito enriquecedor para mim. E qualquer coisa também estou à disposição para ajudar no que for preciso. A gente também foi ótimo, a gente conseguiu discutir exatamente o que a gente queria saber mais, da questão do legislativo, da Constituição, que é umas dúvidas que sempre ficam pertinando, eu posso fazer isso, aquilo, como é que eu vejo isso.
E esse debate foi ótimo, essa conversa, esse bate-papo foi muito bom. Eu agradeço a presença das duas. Muito obrigada por tirar esse tempinho para falar com a gente. A faculdade também agradece muito. Todos pela nação, somos um só. Ser cidadão, tentar o melhor. Se liga, cidadão, vamos se conscientizar. Todos com educação, saúde para trabalhar. Se liga, se liga, se liga, cidadão. Se liga, se liga, se liga, cidadão. Você ouviu um conteúdo produzido pelos estudantes do Centro Universitário Social da Bahia.